Olá, boa tarde, Brasil, boa noite, Portugal, boa noite, todos os outros países que, porventura, estejam aqui participando conosco. É um prazer tê-los por aqui mais uma vez, nessa segunda-feira, hoje marcando aqui para a gente, na Europa, o início do verão e aí no Brasil, o início do inverno. Pois é, você que está aqui agora nos assistindo, já começa dando um like nessa nossa live, começa distribuindo esse vídeo com as outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a cura pela sugestão. É o capítulo 6 do livro Você é o Placebo e aqui em Portugal, Cure-se a Si Próprio. Esse livro é do Dr. Joe Dispenza e é um espetáculo. Ciro entrou aqui sozinho, não sei porquê, quer participar. Você, então, pode divulgar isso aí para os seus amigos, chama mais gente, porque esse assunto é muito interessante, como todos os outros também são, e como nós estamos falando da cura, porque o placebo é você ter um efeito positivo, né, de cura, de cuidado, com algo que não é remédio verdadeiramente, com algo que parte de uma sugestão, parte do que você acredita. Eu sou Luciene Marques, do Mais Saúde, e sou fisioterapeuta, trabalho com saúde integral, trabalho com microfisioterapias, barras de Axe e várias outras técnicas energéticas. O que você entende por placebo? O que você entende por sugestibilidade? O que uma coisa tem a ver com a outra? Quando nós acreditamos, fica mais fácil de sermos sugestionáveis. Os nossos próprios pensamentos, eles podem fazer esse efeito de nos sugestionar. Quando nós acreditamos, quando esses pensamentos geram emoção para a gente, nós somos altamente sugestionáveis por esses pensamentos. Por isso, a gente deve cuidar. Se é um pensamento que está trazendo dor e sofrimento para você, e por um acaso você acha que já não precisa mais passar por essa dor, por esse sofrimento, você pode mudar isso. É só você ir lá na crença e fazer o que tem que ser feito, fazer troca, entendê-la, conversar com ela. Existem várias maneiras de você trabalhar a sua crença. Mas hoje nós vamos falar da sugestão. Eu vou aqui passar para a Duane e daqui a pouco a gente já volta. Fala, Duane. Olá, boa noite. Meu nome é Duane Kim, sou terapeuta sistêmica. Hoje moro aqui na cidade do Porto, em Portugal, e trabalho com as constelações sistêmicas familiares, Theta Healing, um jogo Mahalila também. Faço vários atendimentos. E hoje aqui nós estamos estudando esse capítulo que fala sobre a cura pela sugestão. E eu vou citar alguns trechos aqui do livro e nós vamos tentar entender um pouquinho sobre o que ele vem a nos trazer sobre isso. Então, o efeito placebo. Muitas pessoas, depois que nós começamos a fazer este estudo, têm chegado até mim e eles ficam me questionando. Mas parece que é muito difícil. Por que isso parece que não acontece comigo? Eu não consigo. Por que você consegue? Eu não consigo. E aí fica esse questionamento. E aqui, bem nesse capítulo, ele vem nos esclarecer justamente essa parte. Então, o que ele fala? O que acontece é simples, é uma fusão da mente consciente com a mente inconsciente. Assim que aceita um pensamento como sendo uma realidade, passando a crer e confiar emocionalmente no resultado final, os pacientes de placebo curam-se. Porém, nas pesquisas que eles fazem, existe apenas um percentual que obtém essa cura. E aí o Joe Dispenza diz assim, que ele, nesse capítulo, ele vai sugerir essa sugestibilidade, como se pudéssemos tornar sugestionáveis como facilidade e quiséssemos fazer com que o efeito placebo possa
ter efeito com o maior número de pessoas. E a gente realmente percebe que isso não é fácil, não existe nenhuma mágica que a pessoa só vai mentalizar e fazer. Então, o que ele diz? Que algumas pessoas são mais sensíveis, mais, é o que ele chama de sugestionáveis do que outras. E mesmo as pessoas mais sugestionáveis respondem melhor a umas sugestões do que as outras. E o que faz essa diferença? Ele conta nesse livro aqui uma parte da hipnose, onde ele faz um trabalho, mas eu vou deixar essa parte para o doutor Luiz Henrique falar, porque é a área dele. E ele faz uma série de experiências aqui e consegue perceber que alguns são mais sugestíveis à hipnose e outros não. E ele traz esse exemplo para o efeito placebo. Então, por que a semelhança dessa hipnose, a resposta do placebo não funciona com toda a gente? Ele diz assim, porque é preciso superar o que sentem com pensamentos, permitindo, por sua vez, que esses pensamentos novos motivem novas formas de sentir, que depois as consolidem, até criarem um novo estado de ser. Mas se os pensamentos assentarem sempre em sentimentos familiares e a pessoa não for capaz de transcender essa habituação, mantém-se o mesmo estado mental e corporal que já vem do passado e nada muda. Aqui são as crenças que nós trazemos da nossa história, da nossa infância, da nossa família, que vem aí nos prender. Muitas pessoas, né, se atêm às suas religiões e acham que está ferindo alguma lei da religião, e aí tudo isso vai impedir que esse efeito placebo possa realmente ter um efeito maior naquela pessoa. A sugestibilidade é isso, fazer com que pensamento se torne uma experiência virtual, consequentemente levar o corpo a responder de outra maneira. A sugestibilidade combina 3 elementos: aceitação, crença e entrega. Quanto maior for a aceitação, a nossa crença, eu acredito que isso está sendo realizado e você sente o corpo, sente isso na sua alma. Isso é você acreditar. Não é aquele assim, não, eu acredito que acontece, né, da boca para fora. Então, não é por aí. E a nossa entrega ao que quer que estejamos a fazer para alterar o estado interior. Melhores serão os resultados. Então, tudo depende de cada um. O ideal é que nós possamos entender esses processos, porque para uns é mais fácil e para outros é mais difícil, né? Então, a diferença está bem na junção da emoção. Então, ele diz assim, que muitas pessoas podem, eu achei isso aqui fantástico, esse pedacinho, muitas pessoas podem intelectualizar a noção de melhorar. A pessoa diz assim, eu quero melhorar o universo, quais as infinitas possibilidades de eu melhorar. Mas, se não assimilarem emocionalmente o resultado, não conseguirão aceder ao sistema nervoso autônomo. Porque é aí que processa a programação subconsciente que manda tudo, tal como é referido no capítulo 3. E a psicologia é aqui que está a diferença, gente. Não adianta a pessoa só acreditar e falar da boca para fora. Ela tem que acreditar, ela tem que memorizar. Então, da outra vez, eu dei o exemplo do exercício de você mentalizar a casa que você quer, colocando emoção, trazendo as imagens com detalhes, mas o que vai fazer a diferença é a emoção. Então, ele aqui diz assim, tal como vimos, não pode ser qualquer tipo de emoção. As emoções de sobrevivência que já analisamos no último capítulo, elas desequilibram o corpo e o cérebro e o medo, a futilidade, a revolta, a impaciência, o pessimismo. Olha quanta coisa nos impedem de estarmos abertos a você se reprogramar para o novo.
Então, tudo isso daqui são situações, são emoções que fazem parte de você, fazem parte da sua história e que você tem que ir trabalhando. E é a partir daí que ele vem dizer que se convocarmos a emoção da gratidão, por exemplo, antes do futuro acontecimento em si, o corpo, tal como a mente inconsciente, começará a acreditar que já ocorreu ou está a ocorrer no presente, pelo que a gratidão é o estado máximo do ato de receber. Então, a gratidão, existem aí 21 dias de meditações em gratidão, e aqui ele fala, ele vem explicar mais a fundo a questão da meditação, o quanto a meditação é uma das formas que nós conseguimos atingir esse estado de cocriação, de entrega, de você realmente... E aí ele começa o capítulo dizendo o quanto as pessoas criam mitos relacionados à meditação, que a meditação é difícil, que a meditação é quando aquele homem barbudo, zen, fica lá com as mãozinhas assim, sentadinho e fica meditando. E, na verdade, não tem nada disso. A meditação, ela pode ser feita a qualquer hora. Existem várias formas de meditação. E Joe Dispenza explica isso daqui. Então, essa meditação, ela tem que ser desmistificada. Ela tem que ser vista como algo bom, fácil. Pensa, se a outra pessoa consegue, por que eu não consigo? E, justamente, na meditação, ele fala aqui, eu vou ler só um pedacinho aqui sobre a meditação. Ele fala assim: na meditação, não passamos apenas da mente consciente para o subconsciente, mas também do egoísmo para o altruísmo, de ser alguém ou uma pessoa para ser ninguém e nenhuma pessoa, de materialista para imaterialista, de estar num sítio para estar em sítio nenhum, de estar num tempo para estar em tempo nenhum, de acreditar que o mundo exterior é a realidade e definir a realidade com sentidos para acreditar que o mundo interior é a realidade, que uma vez aí acedemos ao não ser, o mundo do pensamento para além dos sentidos. A meditação leva-nos da sobrevivência para a criação, da separação para a união, do desequilíbrio para o equilíbrio, do modo de emergência para o modo de crescimento e reparação, e das emoções limitadoras do medo, da revolta e da tristeza para as emoções expansivas da alegria, da liberdade e do amor. Achei tão lindo essa parte. Ele faz todo esse, né, esse apanhado do que vem a ser a meditação e o quanto ela nos facilita esse encontro com a nossa alma, esse encontro com a nossa cocriação. Então, a meditação, ela pode ser um desafio, mas é um desafio que vai só agregar valor à sua vida, em todos os sentidos, né? Então, eu vou parar por aqui. Ele explica ainda um monte de coisa aqui sobre as ondas cerebrais, quando você está fazendo a meditação, né? Quando nós meditamos, existem as ondas alfa, beta, gama, mas isso aí eu acho que eu vou deixar para ver se um deles vão falar, tá bom? Um beijo. Muito bem colocado, Duane. As coisas que você separou, é que esse capítulo ele é muito longo, né? Tem muito conteúdo e a gente não vai conseguir abranger todo ele. Então, você que está gostando, vai lá, compra o livro e lê, porque vale a pena. Tem muito conteúdo e a gente também não quer explorar todo o conteúdo aqui, porque senão tira a graça da sua leitura também. Então, a gente só quer levantar aqui pontos que são de grande relevância para instigar você a ter essa leitura, a absorver esse conhecimento. É isso que a Duane estava falando, de você ir para um lugar nenhum, ser nenhuma pessoa. Isso é um exercício muito interessante, é um exercício que a gente tem que fazer. Eu tenho essa meditação dele, eu faço toda noite, de você se sentir no espaço nenhum, no completo escuro. E é assim porque
você acaba determinando para você algo que você é, que é a tua personalidade, baseado em tudo isso que você acredita. Você monta uma pessoa, só que você é muito mais do que isso. É, isso nós poderíamos dizer que é uma fantasia que você está usando no momento, mas você não é essa fantasia, você não é essa máscara que você está usando, você é um ser muito além disso, e você pode ser muito mais, pode ser tudo, pode ser qualquer coisa. E se nós conseguirmos ter essa compreensão de sair um pouco disso que achamos que somos nós e ir para esse ser que realmente somos, é um exercício muito interessante que vai fazer você conseguir se enxergar, se compreender e buscar melhora naquilo que você precisa melhorar, porque você vai, é como se você saísse, você se tornasse um dronezinho e se visse lá de cima. É um exercício bastante interessante. E o nosso cérebro tem uma atividade elétrica que tem essas faixas de frequência. E as nossas emoções, elas determinam os estados cerebrais. É através das nossas emoções que nós vamos gerar mais amplitude de ondas beta ou de ondas alfa ou teta ou delta. Nós temos essas faixas de frequências interagindo o tempo todo no nosso cérebro. E eu, fazendo a leitura de um outro livro, que é o Da Mente à Matéria, eu entendi ali que nós temos essas faixas de frequência e que alfa é um ritmo considerado como uma ponte, porque se você tem amplitudes de alfa, se você modula bem alfa, você consegue passear nas ondas beta e nas ondas gama, assim como também nas ondas mais baixas, que é teta e delta. E isso vai dar a você essa capacidade, essa possibilidade de você interagir com sua mente consciente, subconsciente, e ele fala também do inconsciente, se referindo a quando é a parte do corpo propriamente dito. Isso é bastante interessante, porque se você tiver ao eletroencefalograma, se você tiver baixa de ondas alfas, você não tem essa ponte. E, normalmente, as pessoas que estão em estado de estresse, que elas estão naquela situação de medo ou de raiva, de ódio, elas estão em beta, mas estão em beta alto. E essas pessoas estão no modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência, você não tem alfa. E quer saber uma outra coisa mais interessante também? Quando nós estamos em modo de sobrevivência, quando nós estamos com ondas altas, em beta ou beta alto, que a beta pode ter alto, médio e baixo. Quando nós estamos em beta alto, que é a situação de estresse, nós produzimos bastante cortisol e acabamos por diminuir em 80% o fluxo sanguíneo no nosso córtex pré-frontal, que é aqui o nosso cérebro executivo, que é aonde se dá a nossa parte de consciência, que a gente decide, que escolhe, que julga. E imagina 80% do fluxo sanguíneo diminuído, que significa que não chega a oxigenação, significa que nós literalmente paramos de pensar. Por isso que o estresse emburrece as pessoas, a gente fica totalmente inoperante. E aí passamos a agir de forma subconsciente, passamos a agir no piloto automático. E muitas pessoas, eu já percebi isso, inclusive em trabalhos feitos por mim e pelo Luiz, as pessoas ficam num estado de congelamento numa determinada faixa de frequência. Por exemplo, as pessoas estão em estresse, tem pessoas que não conseguem rebaixar essa atividade cortical nem para dormir. E aí, isso
vai ser porque ela não tem, ela não consegue descer para alfa. E aí a gente precisa fazer esse trabalho com ela através da meditação, e porque quando a gente estimula a alfa é um estado de alerta descontraído. Então, nos permite fazer essa visualização, nos permite interiorizar, fazer essa busca e encontrar, fazer essa ponte de você ir lá na tua mente subconsciente e lá na tua mente consciente e fazer essa junção e você conseguir fazer uma imaginação, criar imagens de coisas que você está desejando. E isso é bem interessante. E quando nós conseguimos aumentar a alfa, nós conseguimos fazer isso com mais facilidade. E muitas pessoas chegam no consultório e, por mais que você vá fazer uma hipnose com ela, que você vai fazer um trabalho, elas falam que elas não conseguem visualizar, que é difícil para elas, ou que você corre umas barras com ela e ela fala que não viu nada, que não sentiu nada. Essas pessoas elas não conseguem passear nas ondas alfas, e isso dificulta muito. Então, está aí uma dica que esses livros nos trazem, e que, se você tiver essa dificuldade, você pode fazer através da meditação, a própria meditação do Joe Dispenza. Você pode usar também aquelas batidas binaurais no ritmo alfa para poder já te dar um up. E, a partir daí, você vai começar a treinar mais, a aumentar a sua capacidade de sugestionabilidade também. Quando a gente rebaixa a nossa atividade cortical, a gente tem mais facilidade. A gente sai daquela mente analítica, porque a gente tem a mente consciente, a mente analítica e a mente subconsciente. E quanto mais grossa é essa parede da mente analítica, que nos impede de passar para a mente subconsciente, significa que nós temos menos alfa. Se a gente aumentar a quantidade de alfa, de ondas alfa, a gente vai diminuir essa parede da mente analítica e vai ficar mais fácil da gente conseguir passar para a mente subconsciente, fazer um trabalho mais direcionado, um trabalho mais forte. Eu vou passar agora para o Luiz, e prestem bastante atenção no que ele tem para dizer, porque essa é a praia dele. Olá, pessoal, boa noite. E, mais uma vez, é um grande prazer estar participando com vocês aqui de mais um capítulo do Dr. Joe Dispenza. Esse capítulo da sugestão, ele, para quem trabalha com hipnose ou trabalha com qualquer técnica que produz um estado alterado de consciência, vai entender o que eu estou falando aqui agora. Ele é a prioridade da prioridade da prioridade. Tá? Por que é a prioridade? Quando nós falamos de sugestão, a gente pensa corriqueiramente, né, do nosso dia a dia. A gente pensa que é uma ideia que alguém de fora coloca para que a gente possa escolher fazer ou não fazer. E o que leva a gente a fazer ou não fazer determinada sugestão? Tá? É o que nós acreditamos que se aquilo funciona ou não funciona, se aquilo é verdadeiro ou se não é, aí eu aceito aquela sugestão. Então, um exemplo, né? Você gostaria de um sorvete de morango ou um sorvete de chocolate? Como diz aqui em Portugal, um gelado de chocolate ou de um gelado de morango? Então, aí a pessoa pode falar assim, olha, eu gosto muito do de morango. Né? E aí, de repente, nesse momento, você pensa assim, poxa, o de morango seria interessante, vou experimentar esse sorvete ou gelado de morango, apesar de eu nunca ter experimentado ele, ou já ter experimentado, mas nesse momento essa sugestão me foi algo que fluiu, né? Ficou macio aquilo. Então, no dia a dia, nós estamos repletos de sugestões de outras pessoas, sugestões da mídia, sugestões dos nossos pais, sugestões dos nossos cônjuges, sugestões dos nossos filhos, amigos, parceiros, vizinhos,
colegas de trabalho, patrões, empregados, nós estamos sempre sujeitos a sugestões. E por que que esse capítulo chama-se A Cura pela Sugestão? Será que algo tão simples como escolher entre chocolate ou morango pode produzir em mim, ou em outra pessoa, uma cura de um problema físico, uma doença que eu estou passando, ou algo que esteja assim, me tirando do meu contexto normal? Então, para que a gente possa fazer com que isso seja uma verdade no nosso dia a dia, além daquela condição básica que a gente acha, que a gente acredita que a sugestão é simplesmente uma ideia que alguém coloca e eu posso escolher ou não, nós vamos ter que aprofundar um pouquinho e entender o que é uma sugestão no nosso cérebro. Por que isso pode impactar grandemente a nossa saúde? Tá? Então, eu não vou entrar aqui em detalhes de outros tipos de sugestões, como eu coloquei agora, como a escolha do seu sorvete ou gelado, ou alguma coisa que você possa escolher como prioridade na sua vida, ou alguma coisa que você possa escolher como algo, o seu parceiro, sua parceira, um emprego, algo que eu gostaria de fazer. Então, eu vou escolher muitas coisas. Então, a sugestão é algo que influencia a nossa decisão. Tá? Então, vou resumir essa questão da sugestão para algo que influencia a minha decisão. E a minha decisão está sujeita a quê? Então, a gente pode voltar um pouco atrás, e aí o livro do Dr. Joe Dispenza ele é muito, mas muito, muito bom em explicar por que nós podemos tomar decisões diferentes, que nós podemos escolher coisas diferentes e isso influenciar a nossa realidade. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo hoje e não sabe absolutamente do que a gente está falando, eu aconselho que você veja a nossa playlist. Esse vídeo aqui é sobre um dos livros do Dr. Joe Dispenza, né? Então está aqui, ó, se você, aqui está vendo, você é o placebo, cure-se a si próprio. São vários livros que nós já estamos fazendo sobre a questão de como esse conhecimento pode impactar a nossa vida. Então vamos voltar lá, né? Por que quando nós temos uma sugestão, isso pode impactar a nossa vida, inclusive a nossa saúde? Nós, né, como seres biológicos, nós temos um cérebro, aqui, esse cérebro dividido em duas partes, hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e cada parte do nosso cérebro é responsável por uma atividade do nosso dia a dia, mas nós temos uma consciência, essa consciência antecede ao próprio cérebro físico. O nosso cérebro físico ele é o órgão do nosso corpo que faz com que aquilo que nós temos como consciência ela seja manifestada na nossa realidade. Tá certo? Então, quando a gente fala de uma sugestão, a gente não está falando do cérebro físico. O cérebro físico são redes neurais que vão obedecer a algo que a minha consciência, a minha vontade, ela diz. E aí a gente está falando aí, dando o contexto do próprio Dr. Joe Dispenza no livro, cérebro consciente, inconsciente ou subconsciente. Tá? Então, mas, na verdade, nós sempre temos que levar em consideração que a consciência ela é uma coisa só, mas na hora que ela está no nosso corpo físico, e se você perguntar assim, mas nossa consciência não está sempre no corpo físico? Não, na hora que você está sonhando, a sua consciência não está no seu corpo físico. Na hora que você está pensando, ela não está no seu corpo físico. Na hora que você está imaginando, ela não está no seu corpo físico. E algumas pessoas que conseguem ter o efeito final, né, de algo que a gente chama de parapsicologia, ou uma leitura mediúnica, ou seja lá o nome que você quiser dar, você vê que o nosso cérebro ele é uma execução final de algo que está atrás dele, que é a nossa consciência. Tá? Então, uma das regras que a gente estabelece da nossa relação aqui com a realidade é que algo que eu tenho na consciência, ela precisa passar pelo cérebro físico para se tornar realidade. Então, na hora que eu coloco algo na minha consciência e precisa passar pela realidade, a minha realidade, o meu cérebro físico precisa estabelecer se aquilo existe ou não existe.
E isso a gente chama de crença, ou acredito, ou definição de realidade. Tá certo? Então, eu acredito em algo ou não acredito em algo. Se eu acredito em algo, né, eu acredito naquela sugestão que é colocada. Então, se você já participou de alguma experiência de hipnose, de palco, ou apresentação, exibição de hipnose, né? Antes da pandemia, a gente fazia muitas dessas apresentações aqui no nosso espaço Mais Saúde, aqui no Porto, e quem participou disso sabe o que eu estou falando aqui agora, e ia ser bastante divertido, muito divertido, porque eu posso sugerir que a pessoa veja algo que não está vendo, eu posso sugerir que a pessoa sinta algo que ela não está sentindo, eu posso sugerir que a pessoa saiba algo que ela não está sabendo naquele momento. Essas são sugestões. Mas por que essas sugestões funcionam? O nosso cérebro físico ele trabalha através de várias ondas cerebrais, várias frequências, estados de consciência, como a doutora Luciane falou agora há pouco, alfa, beta, teta e delta. Tá? Beta é a nossa condição do dia a dia, nós estamos lidando com nossas coisas do dia a dia. No alfa seria aquele estado intermediário em que eu não sei definir direitos se algo é real ou se não é. Delta é quando eu entro numa estado de consciência que eu consigo visualizar, sentir algumas coisas que não é aquilo que eu considero realidade. E delta é quando o sono profundo. Tá? Então, esses estados de consciência são 4, eles vão permear nosso dia a dia. Nós vamos estar sempre flutuando entre um e outro, entre um e outro. E onde é que entra a sugestão nesse nosso dia a dia? Na hipnose, que é a minha prática já de mais de 20 e poucos anos, nós fazemos com que a pessoa no dia a dia ela sente no nosso consultório lá, nossos set terapêutico, e ela reproduza aquilo que ela já faz naturalmente, que é rebaixar as ondas corticais e entrar no transe alfa ou delta, ou teta ou delta. Tá? Então, de acordo com o que nós queremos fazer, nós vamos fazendo com que a pessoa rebaixe as suas ondas corticais, ou seja, a manifestação da sua consciência, que é filtrada pelas suas ondas corticais do seu cérebro físico, elas acabam tendo um tipo de comportamento. Então, quando a gente fala de sugestão, aonde que ela vai entrar nesse campo? É beta, alfa, teta e delta. A sugestão, ela nunca vai ultrapassar aquilo que nós acreditamos. Nunca. Então, eu posso fazer um transe hipnótico em você, eu posso produzir um transe hipnótico. Então, nós estamos falando aqui, transe hipnótico e sugestão. São duas coisas distintas. Transe hipnótico é quando eu uso ferramentas para fazer com que você rebaixe de beta para alfa, teta ou delta. E aí, nesses níveis de consciência, eu consigo colocar uma sugestão. Mas essa sugestão nunca vai ser absoluta. Eu não consigo fazer com que você acredite em algo que você não acredita. Então, vou dar um exemplo. Tá? A gente está no nosso consultório lá, ou num auditório, uma aula, alguma coisa assim, e nós chamamos pessoas para que elas possam participar dessa experiência hipnótica. Tá? E aí nós vamos escolher, normalmente nós escolhemos as pessoas que são mais suscetíveis ao transe, ou seja, são mais suscetíveis à sugestão. Tá? Nós fazemos alguns testes, como da mão, da cabeça. Tá? Se você não sabe do que eu estou falando aqui, pode procurar na internet, tem vídeos à vontade sobre isso. Não tem nenhum pulo do gato, nada maravilhoso, fantástico, nada que eu esteja escondendo aqui. Algumas pessoas são mais suscetíveis à sugestão e outras menos. Quando nós fazemos a nossa exibição, a gente procura as mais sugestionáveis. Por quê? Porque a gente tem pouco tempo de fazer com uma pessoa que seja pouco sugestionável a entrar na sugestão. Mas todo mundo, em algum nível, é sugestionável. Todo mundo. Ou seja, todo mundo entra em transe e pode ser sugestionável. Todo mundo. Só que algumas pessoas vão levar mais tempo e outras são mais rápidas. A gente procura as mais rápidas. Então, quando a gente coloca uma ideia, uma sugestão na pessoa,
ela nunca vai poder ser contra o que a pessoa acredita. Então, sugestão não, ela é dissociada da crença. Eu acredito em alguma coisa e aí eu posso ser sugestionado dentro daquele limite do que eu acredito. Eu não consigo pegar uma pessoa, mesmo muito sugestionável, que acontece nesses episódios de palco, que a gente faz, às vezes, até ao vivo, né? Eu não consigo fazer uma pessoa acreditar uma coisa que aquilo para ela não é uma verdade. Por exemplo, vamos dizer que eu peço para uma pessoa para ela, tire sua roupa e ande pela rua. Tá? Aí, muitas pessoas falam assim, eu não quero participar de espetáculo de hipnose ou nada disso, porque eu não quero fazer coisas que eu não concordo, que naquilo não vai fazer parte do meu sistema de crença. Isso nunca vai acontecer, porque o seu sistema de crença ele antecede a sua sugestão. Então, se eu falar para uma pessoa, tire sua roupa e vá para a rua, se ela for uma pessoa naturista, que você deve ter ouvido falar sobre isso, são pessoas que gostam de viver sem nenhum tipo de roupa, preferem comunidades em que possam viver livremente, sem nenhum tipo de roupa física, e não se importam com isso, que acham isso, inclusive, muito bom, ela vai tirar a roupa e vai para a rua, porque lá no sistema de crença dela, isso é uma coisa natural, uma coisa legal, ela é ok. Mas se ela não tiver uma crença que a maioria das pessoas tem, de que isso há um atentado ao pudor, que isso eu vou estar me expondo, que isso é muito ruim, que isso é negativo, ela vai, eu posso colocar o transe, posso sugestionar, e ela mesmo vai falar assim, eu não faço isso. Né? Eu não faço isso porque isso vai contra os meus princípios. Né? Então, qual é o limite da sugestão? O limite da sugestão é a crença. E o Dr. Joe Dispenza, nesse livro, ele deixa isso muito, muito, muito claro. Né? Eu estou falando aqui uma explicação sobre uma apresentação de hipnose, tá? Porém, eu tenho certeza que você não está preocupado com a apresentação de hipnose nesse momento. Você está preocupado se a sugestão pode produzir uma cura em você. Tá? Então, eu falo para você o seguinte, né? O que é que você acredita? O que você coloca como verdade na sua vida? Se a sua vida é impregnada de pensamentos negativos, de não posso, não sou capaz, não dá, isso não é para mim, isso é só para os outros, eu sou feio, eu sou mau, eu sou ruim, eu sou doente. Se essas crenças elas estão enraizadas em você, não existe sugestão nenhuma que vai poder colocar você contra as suas crenças. Então, para que a cura possa entrar pela sugestão, e a sugestão ela é muito, mas muito eficiente. Quando eu coloco uma sugestão que ela vai entrar no fluxo do que eu acredito, a sugestão ela explode. Então, se eu estou passando por um problema de saúde, se você está passando por um problema de saúde agora, se você está passando alguma doença que falaram você que é terrível, que é horrível, que isso tem várias complicações, que pode ter resultados que você não é o que você nunca nem pensou nesse momento, eu recomendo você o seguinte, antes de você acreditar naquela sugestão que o médico, terapeuta, familiar, amigo, família, cultura está dizendo para você, mude a sua crença. Tá? Porque quando você mudar a sua crença, podem falar o que quiserem para você, você vai aceitar a sugestão. Quando vier uma sugestão positiva sobre aquilo, você vai surfar nessa sugestão positiva e vai produzir a cura que você quer. Nos experimentos do Dr. Joe Dispenza, isso fica muito, muito claro. Nós não somos sugestionáveis para qualquer coisa. Nós somos sempre 100% sugestionáveis, mas só para aquilo que a gente acredita. Então, se você precisa acreditar em algo que nesse momento você não está acreditando, pense, por que eu estou indo nessa direção? Por que eu estou acreditando naquilo que eu não prefiro? Se eu prefiro a cura, por que eu estou indo na direção da doença, do sofrimento,
da não cura, né? Por que estou nessa direção? Porque talvez você esteja acreditando em definições que falaram para você. Que, nós vivemos sempre no estado nós flutuamos muito na beta, alfa, teta e delta, sempre vamos flutuando. Né? Quando nós estamos mais sujeitos a novas crenças, né? É quando nós estamos em alfa, teta ou delta. Por quê? Porque o nosso córtex executivo, esse que define o que é a nossa realidade, ele está meio adormecido. Então, se você está com dificuldade de determinar qual é a nova crença que você tem que colocar, e essa crença está fortemente enraizada na sua mente, passe a trabalhar em estados alterados de consciência, alfa, teta ou delta. A Luciene, nesse final desse vídeo aqui, ela vai dar algumas dicas de como você pode fazer. A hipnose é uma ferramenta para entrar em estado alterado de consciência, a meditação é um estado alterado de consciência, outras técnicas, como a que a Duane faz, né, o trabalho dela, que é a constelação familiar, permite que você entre em estados alterados de consciência. É uma ferramenta fantástica, é uma ferramenta que produz modificações na percepção da realidade e você automaticamente entra no estado de consciência alterado. Né? Não preciso, se você está acompanhando aqui, nós estamos fazendo nosso trabalho, já notou que coisas automáticas, naturais na nossa vida podem produzir estado alterado de consciência, como, por exemplo, uma grande emoção, um grande medo, uma grande raiva, algo que você não esperava naquele momento. Tudo isso pode produzir estado alterado de consciência. Se você souber aproveitar esse estado alterado de consciência, você consegue mudar as definições e você vai mudar a sugestão que pode impactar a sua vida. Eu vou devolver para a Luciene, que ela está querendo falar alguma coisa aqui. Vamos lá. Oi, pois é muito bacana tudo isso. O Luiz fala isso com muita prática, é muito bem explicado, e para a gente entender lá de baixo como a coisa funciona é interessante, porque na hora da gente fazer o processo, se a gente entende como funciona, fica mais fácil, não é? Saber, o conhecimento é poder, então vamos lá. O Joe Dispenza coloca que a sugestibilidade ela tem 3 elementos, que ele fala que é aceitação, crença e a entrega. E que quanto maior for a nossa aceitação, a nossa crença e a entrega para o que quer que seja que nós estamos querendo trazer para nós, o resultado vai ser melhor. Vai ser um resultado espetacular. Então, também partindo do princípio de que do que você conhece, do que você acredita, por exemplo, um placebo de tomar um remédio e passar dor de cabeça. Se você já tem a experiência de pegar o comprimido e quando está com uma dor de cabeça, e você toma, a dor de cabeça passa. Daí a mais não sei quanto tempo você tem uma dor de cabeça, você toma o comprimido e a dor de cabeça passa. Então, você já tem essa experiência. Quando eu disser para você que esse comprimido aqui, que é um placebo, vai passar a sua dor de cabeça, você tem essa crença, essa expectativa, e você vai tomar aquele comprimido e a sua dor de cabeça vai passar. Você já tem esse caminho. Com relação à atividade cortical, só o fato de você fechar os olhos, você já está diminuindo ondas beta e aumentando ondas alfa. Só o fato de você fechar os olhos. Quando a gente vai fazer algum exercício de meditação, quando a gente vai fazer algum exercício de imaginação, de criar a imagem do que a gente quer, o Joe Dispenza usa muito esse trabalho de ensaio mental. É sempre interessante que você feche os olhos. Se você estiver muito estressado, feche os olhos e respire fundo e devagar. Isso já vai ajudar a você a ativar o seu parasimpático, vai ajudar você a rebaixar a sua atividade cortical, descer, né, e ir para as ondas mais lentas, como o alfa. Ondas beta, elas são muito rápidas, são ondas de frequência alta. Então, quando você desce para ondas de frequências mais baixas, mais lentas, você tem essa
capacidade de relaxar mais. E também o fato da gente fechar os olhos já nos desliga do meio externo, da parte visual. Se você for para um lugar extremamente silencioso, se você estiver num quarto fechado que não tem barulho de nada e que você não sinta vento, você vai se desligar dos seus 5 sentidos. E você vai se interiorizar, isso vai fazer com que você consiga fazer um trabalho com menos distração. Experimenta, cria a imagem, cria uma sequência do que você quer para o seu placebo e faça esse trabalho, porque, com certeza, se você fizer esse trabalho, você vai conseguir criar na sua vida o que você está imaginando, o que você está... Porque quando você tem que criar essas imagens e viver essas imagens com intensidade, porque você tem que criar emoção. Quando você faz o link da emoção com essas imagens, é aí que você faz a transformação. Se você quer sentir que o seu corpo está curado de algo, você tem que sentir curado, você tem que ter essa emoção de estar fazendo tudo o que você faria se você estivesse curado. Porque quando a gente tem a emoção, a gente conseguiu fazer com que o nosso corpo reagisse quimicamente. E quando ele reage quimicamente, é aí que a gente produz o efeito que a gente tá querendo. Nosso corpo, quando a gente tem a emoção já é o efeito final, porque a coisa aconteceu. Então, a gente tem que praticar, tem que sentir. Algumas pessoas falam, sinta como se já fosse real. Tem até um trabalho que o Greg Braden ele fala muito de uma pessoa que estava com câncer, foi no hospital de Pequim, onde eles fazem um trabalho todo natural, e essa pessoa foi submetida, tem esse vídeo no YouTube, foi submetida ao exame de imagem em tempo real, e 3 pessoas preparadas para fazer cura estavam na sala e elas falavam alguma coisa, e isso durou 3 minutos, filmado ao vivo, e aquele câncer foi diminuindo, 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 desapareceu e a cura foi feita. Claro, houve um preparo da pessoa alguns dias antes, e essas pessoas já eram especialistas em fazer esse processo, essa vibração, e conseguir fazer com que o corpo dessa pessoa vibrasse a ponto de produzir a sua própria cura. E é assim que a gente faz, porque quando a gente produz essa vibração, a gente produz produção de neurohormônios, neurotransmissores, químicos mesmo, e que fazem as coisas realmente acontecerem. Produzimos mesmo, de verdade, e a cura é possível, mas a gente tem que ter esse processo. Então, pratique, 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 porque isso é prática, tá? A cura, ela é um aprendizado. Até os céticos, eles têm essa capacidade. E no outro livro que eu estou lendo, ele é um parceiro do Dr. Joe Dispenza, ele conta alguns casos de que pessoas, médicos totalmente céticos, e foram convidados para participar de uma experiência e eles conseguiram produzir cura. Então, não se preocupe, porque esse é um dom que todos nós temos, nós só precisamos treinar e aumentar essa nossa capacidade. Passo agora, alguém quer falar mais? Eu vou passar, então, devolver. Quer falar, Duane? Vou passar para o Luiz. Isso que a Luciene está falando, se você quer exercitar isso no seu dia a dia, qual a ferramenta que eu uso do meu dia a dia para poder fazer com que as sugestões positivas elas possam
funcionar? Como é que eu posso fazer com que as crenças elas possam ser vencidas, as crenças negativas elas possam se transformar em crenças positivas? Olha, eu vou dar uma técnica aqui, mas ela é uma técnica muito, mas muito poderosa, uma técnica que muitos terapeutas usam, né? Que produzem o efeito final simplesmente por um seguinte pulo do gato do negócio, né? Que é a gratidão. E assim, sem querer ser piegas, quando a gente fala assim, tenha gratidão, gratidão para tudo. E muitas vezes as pessoas, e eu mesmo, há alguns anos atrás, eu tinha essa percepção assim, como vou ser grato ou agradecer algo a Deus, ou seja, o universo, se minha vida está uma porcaria? Tá? E eu não quero ser... como é que se diz? Eu não quero ser... Eu quero ser contraditório comigo mesmo. Eu não quero que... Eu prefiro ser autêntico. Né? Minha vida está uma droga, então eu admito que é uma droga e pronto. Tá? Então, eu tinha muito esse pensamento alguns anos atrás e não é a melhor opção. Tá? E aí, quando eu escutava alguém falando assim, você tem que ter gratidão. Né? E aí eu colocava assim, mas gratidão como? Como é que eu vou ter gratidão? Como é que eu posso agradecer algo que não está acontecendo? Como é que eu posso agradecer algo que eu estou me ferrando? Que eu estou só tendo coisas ruins? Isso aí não faz sentido, isso é uma contradição. Né? Eu prefiro ser autêntico, prefiro ser, como se diz, ali, preto no branco. E eu não consegui entender essa questão. Mas pensa direitinho. Tá? E aí entra aí a questão do Dr. Joe Dispenza, no livro dele, em que eles... E não só o Joe Dispenza, né? O Greg Braden e outros escritores também famosos, eles colocam isso de uma maneira assim, muito, muito clara. A questão da gratidão, né? De agradecer, não tem a ver com Deus, com ser onipotente, com algo fantástico. Não. Tem a ver com você mesmo. A gratidão, quando você se coloca em estado de gratidão, simplesmente você transmite ao sistema todo o sistema. Não vou aqui ficar redefinindo o que é o sistema, o que é a realidade, o que é o universo. Né? Se você quiser mais saber sobre isso, continue acompanhando a gente aqui na nossa live, que você vai começar a entender depois o que é que isso quer dizer. Mas pensa assim, dentro da questão da sugestão, se eu agradeço alguma coisa, é porque aquilo já aconteceu. E aí, quando eu assumo que já aconteceu, a minha perspectiva, a minha crença de algo, ela muda completamente. Então, se eu acredito em algo, aquilo acontece. E quando aquilo acontece, eu vou ter um determinado resultado. Agora, se eu chego aqui agora, eu driblo o resultado, por mais cabeludo que esteja a situação, por mais caótica que esteja a situação, eu falo assim, eu agradeço pelo resultado que está acontecendo comigo. Por mais que isso seja assim, uma contradição, seja algo que pareça que não está acontecendo, tá? Eu me coloco num estado de graça, de gratidão, de reconhecimento que aquilo... O que eu estou fazendo? Eu estou implementando dentro de mim uma nova sugestão que minha vida é ok. E quando eu coloco isso agora, nesse agora, porque só existe o agora, eu mudo toda a minha perspectiva de realidade e facilito a mudança das minhas crenças. Porque aquilo tudo que me parecia negativo, crença é aquilo que a gente acredita, gente. Tá? Por isso que ela impede até a sugestões boas. Se minha crença for negativa, as crenças que eu tenho se forem negativas, as sugestões boas elas não colam. Mas se eu começo a fazer essa contradição na minha cabeça, de que eu sou grato pelo que está acontecendo, e mesmo que assim, mas não está acontecendo, mas eu finjo que está acontecendo, eu digo para mim mesmo, eu estou muito bem, estou saudável, estou
curado, eu não tenho nenhum tipo de problema financeiro, não tenho problema de família, não tenho nada. Eu estou muito feliz, eu me convenço disso, eu mudo todo o sistema, é como se eu desse uma travada na roda e fizesse toda ela rodar de uma maneira diferente daquilo que eu tinha programado antes. Porque eu não posso, é a contradição, eu não posso agradecer algo que não está acontecendo. Então, quando eu começo a me convencer de que algo está ok, que está muito bem, e estou agradecendo pelo que aconteceu, eu faço com que minha crença ela entre em contradição e modifique a minha perspectiva de vida e modifique aquilo que eu consigo fazer na minha vida. Tá? Então, essa é a técnica que eu coloco para vocês aqui. Não dá para a gente se estender muito mais nisso aí, mas o livro não terminou, nós estamos só no capítulo 7. Nós vamos ter ainda mais outras oportunidades de fazer com que você compreenda. E se você não entendeu aquilo que a gente falou aqui, ou tem alguma dúvida, coloque sua crítica ou pergunta aqui embaixo e nós vamos responder você sempre, tá bom? Vou devolver agora para a Luciene Marques. E com relação a isso que você está falando, Luiz, a frase que as 3 pessoas que estavam dentro da sala do exame que o Greg Braden fez a filmagem, elas falavam justamente isso, já está curado, já está curado. Eles repetiam isso direto. Procure esse vídeo no YouTube, vocês vão achar. É bem interessante, é impactante também, e existem muitos estudos científicos comprovados sobre cura, sobre efeito placebo, sobre autocura. E assim, tem muitos. Só as pessoas que são extremamente céticas e que não querem ver, elas não vão enxergar. Mas aí tem muitos. Tem assim uma grande variedade de pesquisas científicas, e esses estudos, gente, pasmem, eles não são recentes. Tem estudos que vêm de 1800. Muita coisa já acontecia naquela época e as pessoas elas abafavam o caso porque não era bom naquele momento, porque quem estava na cúpula não acreditava, e pessoas morreram por causa disso. Como hoje, né, as pessoas são execradas, são ridicularizadas porque elas estão comprovando. Hoje você fala de energia e ainda tem pessoas que vêm te ridicularizar, né? Falar que isso não existe, que essa coisa de terapias energéticas isso não funciona, e que isso tudo é uma grande bobagem, que a própria homeopatia ela é só um placebo, e sabe assim, então você vê pessoas extremamente desinformadas e que não sabe o que vai dizer e repetem, né? Muitas delas repetem jargões de outras pessoas. Mas é assim que a humanidade caminha, é assim que a gente vai fazendo a nossa própria evolução. Eu, quando comecei na fisioterapia também, a fisioterapia ela era muito ridicularizada, muito descrente, isso no Brasil, e a gente levantou uma bandeira legal, trabalhou bastante, e hoje é uma das profissões mais moralizadas no mundo todo, é a fisioterapia do Brasil. E é assim, então estamos nós aqui trabalhando, hoje a gente tem pessoas importantíssimas que fazem esse trabalho de divulgação. Eu estava falando com o Luiz hoje, poxa vida, eu queria fazer parte dessa turma aí e sentar para conversar com o Joe Dispenza, com o Greg Braden, com o Lynne McTaggart, com o Dawson Church, com esses caras estão bombando e eu queria muito trocar ideia com eles, sabe? Falar sobre todo esse conteúdo. Cada dia que passa eu descubro mais coisas e a gente vai juntando as peças. Uau! É bom, é muito bom. Eu sou muito feliz lendo sobre isso, estudando sobre isso e aplicando. Aplico em mim, aplico nas pessoas.
E quem acredita, vem comigo e a gente vai tendo esses efeitos. Quer falar ainda, Luiz? Nós ficamos por aqui hoje. Dá um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. Quinta-feira nós vamos ter aqui no YouTube do Mais Saúde o nosso Mais Saúde Integral, com um tema legal. Está lá uma enquete na comunidade do YouTube, vota lá o tema, tem 3 sugestões, por enquanto que está ganhando é o glúten, mas você pode ir lá e votar sobre o que você quer que a gente fale na quinta-feira. E segunda-feira tem mais. Um beijo grande, uma boa semana para você e nós ficamos por aqui. Tchau!